Vamos lá então, pessoal. Vamos começar o webinário. Como eu falei anteriormente, meu nome é Elvio Daniel, eu sou engenheiro mecânico da empresa Famic Technologies, tá? É a empresa canadense que desenvolve o software Automation Studio. Então, vou começar aqui. Antes de terminar, só queria mostrar para vocês o próximo webinário, tá? Está marcado para a próxima quinta-feira. Nesse próximo webinário, nós vamos estar tratando de um assunto mais específico, tá? Que é um inversor de frequência controlado pelo CLP. Então, ele tem o objetivo de, nós vamos demonstrar o controle da vazão de uma estação hidráulica através de um inversor de frequência. Então vamos abordar alguns temas, a integração de tecnologias, circuitos elétricos, inversor de frequência, CLP analógico, reservatório customizado e funções matemáticas do CLP. Então a metodologia que nós vamos utilizar, ó, nós vamos controlar esse inversor de frequência via uma saída analógica, tá? Do CLP. Então você pode ver aqui o nosso medidor, o nosso multímetro, né? Então vai variar aqui de 0 a 10 volts. E a entrada, né, eu tenho uma resistência variável aqui, nós vamos variar essa entrada aqui de 4 a 20 miliamperes, tá? Com isso, nós vamos conseguir, esse é o resultado esperado, tá? Nós vamos estar montando isso na próxima quinta-feira. Então eu tenho um potenciômetro aqui no meu painel de controle, ó, que vai variar essa variável, essa resistência variável aqui, que por sua vez vai alterar a frequência, que isso vai alterar. Então você vê que está tudo ligado, né? Então eu altero a resistência aqui, eu altero um modelo aqui de 4 a 20, né? Isso passa pelo nosso CLP aqui, ó, essa transformação entre 4 a 20 está sendo feita aqui no CLP. A saída no meu CLP é 0 a 10, tá? Então aqui essa saída 0 a 10 eu estou controlando a frequência, que por sua vez está controlando a velocidade. Essa velocidade está linkada no meu motor elétrico, que então vai controlar o fluxo aqui, ó. E aí eu tenho um sensor que vai parar o sistema. Então é basicamente isso que nós vamos montar aí no próximo webinário. No fim desse webinário, vai chegar no e-mail de vocês uma pesquisa, tá? Para vocês saberem. Então a ideia, se vocês puderem, é mandar para nós temas, né, que seriam relevantes, que vocês gostariam de ver nos próximos webinários. Nós vamos combinar com a empresa Exto e nós vamos montar isso e mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a versão completa do Automation Studio. Então eu vou estar passando aqui uma visão geral e depois nós já vamos montar o sistema. Então você vê que tá todo em português já. O sistema aqui de abas, né? Como funciona todos os softwares hoje em dia. Aqui você tem o explorador de projetos, então todos os projetos, né, os documentos que você abrir, eles vão estar aqui nessa página. Aqui nós temos as bibliotecas. Então, passando aqui rapidamente, você tem biblioteca de hidráulica e hidráulica proporcional. Se eu abrir aqui a hidráulica, eu tenho os componentes e os subcomponentes. Ó. Então, dentro da hidráulica, eu tenho as bombas, ó, bombas e os amplificadores, tudo de acordo com a norma ISO vigente, tá? Que é ISO 2012. Então, isso que as empresas estão utilizando. Então, eu posso vir aqui verificar todos os atuadores, né? Se eu tenho atuador linear, atuador rotativo, motor, tá? Sensores, posso trabalhar com sensores on-off ou sensores analógicos, que vai estar aqui na hidráulica proporcional, ó. Então, tem aqui os transdutores de pressão, de volume, de temperatura. Tudo isso ele pode ser associado à sua lógica, ladder e SFC, né? Como eu tinha comentado antes. Para pneumática, mesma coisa. Então, você tem aí os sequenciadores, relés, todas as válvulas de fluxo, válvula direcional, temporizadores, contadores, enfim, tudo que a indústria utiliza está aqui, tá, pessoal? Vocês não vão sentir falta aí de praticamente nenhum componente. Aí nós temos aqui os controles, os comandos elétricos, né? Isso aqui é uma lógica de relé mesmo, né? Então liga, fecha, acende uma luz. Então nós temos aqui uns componentes de saída aqui, por exemplo, componente de saída, uma bobina, um motorzinho elétrico trifásico, uma sinalização. Porém, aqui, nessa biblioteca, você não consegue fazer nenhuma medição. Por exemplo, eu coloco uma potência na minha luz e eu quero saber qual que é a corrente que está ali de acordo com a resistência. Eu não consigo. Tá? Para isso, eu preciso utilizar a minha biblioteca de eletrotécnica, que eu já vou chegar lá. Vamos continuar aqui na ordem. Então, passei aqui para ele. Nós temos aqui duas normas, tá? JIC e EC.
A próxima é a eletrônica digital. Então aqui nós temos todos os componentes para vocês montarem lógicas de acordo com, por exemplo, as portas lógicas, os decodificadores, flip-flops. E aqui eu já vou abrir um parênteses e vou mostrar para vocês, por exemplo, um exemplo dessa eletrônica digital. Ó. Então, o que eu consigo criar com isso? Tá vendo? Então, eu consigo, com as animações do software e com os componentes da eletrônica digital, eu consigo fazer, por exemplo, um semáforo. Tá? Então, a saída aqui eu consigo linkar, né? Consigo associar com o meu IHM, que eu estou utilizando o IHM do Automation Studio. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos continuar aqui. Para programação, nós temos 3 tipos de linguagem ladder. Tá? Eu tenho o tipo Allen-Bradley. Tá? Então, se eu abrir aqui, ó, eu vou ter o contador, comparador, lógica, conversor. Esse é o modelo, tá? O simbologia da Allen-Bradley. Então, se eu pegar aqui um temporizador, esse aqui é o temporizador Allen-Bradley. Eu vou ter exatamente as mesmas funções para o Siemens, para o ladder da Siemens e o ladder da norma IEC. O que vai mudar? As funções, vocês podem ver que são exatamente iguais. Ó. Tem aí temporizador, contador, comparador, matemático, lógica. O que vai mudar então? O que vai mudar é realmente só a simbologia. Então eu posso utilizar qualquer um dos 3, tá? Vou pegar um temporizador aqui da Siemens. Posso utilizar qualquer um dos 3 para que meus alunos aprendam aí a lógica, tá? Isso não tem nada a ver também com a comunicação APC, tá, professores aí. Se vocês quiserem, como eu falei antes, qualquer CLP pode conectar com o Automation Studio, tá? Não quer dizer aqui que só CLP da Siemens ou CLP da Allen-Bradley vai ter essa conexão. Não, aqui é simplesmente a simbologia. Então, vou fechar aqui. Para a próxima biblioteca é a biblioteca de eletrotécnica. Aqui sim, pessoal, aqui nós conseguimos montar um sistema trifásico, conseguimos fazer medições, por exemplo, fator de potência, energia ativa, reativa, aparente, potência ativa, reativa, aparente, qualquer frequência, tá? Se há defasagem ou não, tá? Consigo trabalhar com cargas capacitivas, resistivas, consigo trabalhar com sistemas RLC, então, ah, todas essas contraprovas que vocês queiram realizar na parte elétrica, seria utilizando essa biblioteca aqui de eletrotécnica. Tá? A eletrotécnica unifilar, você vai construir a lógica para a transmissão de energia, tá? Mas levando em consideração a perda de carga elétrica. Tá? Então, tanto na hidráulica, na pneumática, como na elétrica, a perda de carga é considerada. Tá? Na elétrica, a perda de carga é considerada através do comprimento, né, que você tem da sua estação, do seu cabo, do seu fio condutor, da bitola, né, qual que é o diâmetro desse fio condutor, e da resistividade desse fio condutor. Então, essas 3, principalmente, é levado em consideração na elétrica. Na hidráulica e pneumática, principalmente na hidráulica, nós levamos em consideração, né, também o diâmetro da tubulação, também o comprimento da tubulação, a rugosidade, né, que seria mais ou menos equivalente à resistividade na elétrica, e também a temperatura. Para a hidráulica você consegue alterar a temperatura do ambiente e a temperatura do fluido. Tá? Então, vou apresentar isso aqui para vocês depois. Nós temos aí também um webinar específico para troca térmica, então eu não vou estar focando nisso hoje. E aqui seria o IHM. Então aqui eu posso criar a minha interface homem-máquina. Aquele painelzinho de controle que eu mostrei no primeiro vídeo, você vai criar utilizando esse IHM aqui. Então você tem aqui avisos sonoros, você tem indicadores LEDs, digitais, analógicos, potenciômetros. Enfim, tudo que é necessário para você criar essa interface homem-máquina. A última biblioteca que eu vou mostrar para vocês é a biblioteca de blocos, tá? Eu mostro ela por último pelo seguinte, ela não está incluída em nenhum pacote, tá? Se você quiser trabalhar com blocos, tá? Sistemas PID, transformado de Laplace, tá? Isso você precisa
pedir, né, para o nosso distribuidor incluir isso na sua cotação. Então eu vou estar mostrando aqui um vídeo. Nós temos também um webinar específico para diagrama de blocos. Nós montamos um sistema massa-mola amortecedor, tá? Mas eu vou mostrar alguns vídeos só para vocês saberem o que esse bloco, o que você consegue fazer com esse bloco, tá vendo? Então aqui eu tenho uma equação tridimensional. Então o aluno vai lá, ele estuda a equação tridimensional, ao invés de estar no imaginário do aluno, né, e você consegue rapidamente trazer isso para o Automation Studio. Então isso serviria como puramente matemático, gráfico de funções. Mas como a ideia do Automation Studio é ter essa associação, né, de tecnologias, ó, você pode fazer um controlador PID, hidráulico ou pneumático, tá vendo? Então eu tenho o set point aqui. Aqui dentro ele calcula o erro, adiciona, né, os ganhos derivativos proporcionais em integrador. E aqui você vê, ó, qual é a resposta do sistema. Então isso aqui para hidráulica, pneumática, nós temos aqui um exemplo de um inversor de frequência, né, feito com blocos matemáticos. Então você tem tabela verdade, multiplicadores. Então a ideia aqui é ter um PD para controlar o escorregamento. Então durante a simulação você consegue, veja aqui que eu vou clicar no motor, eu consigo adicionar o torque resistivo, ó, e ele aqui já vai oscilar essa velocidade angular de acordo com a saída aqui do meu bloco. Então esses dois exemplos bem rápidos, só para vocês terem uma ideia do que é, né, o diagrama de blocos. E que o diagrama de blocos, se vocês quiserem, vocês têm que pedir para o nosso distribuidor incluir isso no orçamento. Tá? Então, dito isso, eu vou aqui já fazer o sistema bem rápido. Ó, como eu falei para vocês, ó, eu tenho todos os componentes aqui, ó, todos os componentes da biblioteca. Porém, eu criei aqui, para ficar mais fácil, e vocês podem fazer isso nas aulas de vocês também, criei uma biblioteca aqui que eu chamei o webinário Visão Geral. Então, aqui eu tenho todos os componentes que eu vou utilizar nesse webinário, na parte hidráulica. Então, primeiro eu clico e arrasto os componentes. Clicar e arrastar aqui, aqui. E uma válvula. Para eu montar esses componentes, simplesmente clica e arrasta aqui. Dá um zoom de todos os componentes. Aqui eu consigo colocar funções nas minhas linhas. Ó, por exemplo, essa aqui é uma linha de retorno. Então eu já vi que eu mudo a cor dela e o pontilhado. Tá? Para essa nossa simulação eu vou desconsiderar aqui, vou tirar esse destaque do link. Então aqui, professores, eu já montei, eu já consigo simular. Eu não preciso configurar nada, ele já vem todo pré-configurado, tá? Então já consigo simular. Eu vejo aqui que eu tenho 23 kW de potência mecânica, eu tenho 12,9 decanewtons-metros. Então se eu aumentar ou diminuir esse deslocamento, ó, eu tenho já a potência mecânica calculada, né? Então se eu aumento a potência mecânica, por exemplo, eu aumento a energia, né? Então a parte de eficiência energética, né, elétrica ou mecânica, é possível ser analisado no Automation Studio. Então, a pressão de abertura também posso alterar, ó, e o cálculo aqui já vai estar sendo feito. Vou deixar aqui essa pressão com 15. O motor, mesma coisa. Posso aumentar e diminuir ele. Deixar aqui dessa forma aqui. E eu vou mostrar para vocês agora que nós conseguimos monitorar algumas variáveis. Vamos monitorar aqui, por exemplo, aqui no tanque, a viscosidade e a temperatura. Aqui na entrada da válvula eu vou monitorar a pressão. E aqui eu vou monitorar qual que é essa perda de carga, né, pressão diferencial, que eu tenho aqui desse ponto a esse. Então aqui eu tenho 15 bar, se eu for aumentando, eu já aumento aqui por consequência. Vou deixar aqui 15 mesmo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Então eu tenho 0,05 bar de perda de carga e 0,8 kW de potência. Vamos imaginar que eu vou restringir, né, essa linha. Vamos imaginar que eu vou colocar um diâmetro menor. Ou que eu vou colocar um cotovelo, um 45 graus, tá? O cálculo do Automation vai ser a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, simplesmente
Eu estou utilizando uma DN25, que ele tem um diâmetro interno de 25,4, e uma DN6, que tem um diâmetro interno de 5,46. Então eu vou criar aqui uma perda de carga bem grande, né? Então eu vou simular, ó. Ó, para esse fluxo, essa perda de carga foi de 2,31. Tá? Se eu aumento o fluxo, por exemplo, ó, essa perda de carga ela já chega aqui a 38,32. Então, toda aquela teoria de fluxo, né, que a gente estuda em mecânica dos fluidos, né, você pode testar essas variáveis aqui. Então, vou deixar aqui com 18. A potência aumentou, tá vendo? De 0,8 kW passou para 1. Então, para o mesmo trabalho, vamos dizer assim, para realizar o mesmo trabalho, eu preciso, por conta das perdas de carga, eu preciso de mais potência, né? E por consequência, eu preciso de mais energia. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de, bem rapidamente, evolução térmica. Veja que aqui eu tenho 25 graus e a viscosidade aqui a 56,4. Eu vou ativar a simulação térmica agora. Então eu vim aqui, ativo a simulação térmica. Só para vocês saberem, se eu vim aqui em sistemas de fluido, instalação, aqui eu posso alterar o meu óleo. Posso até colocar água aqui se eu quiser. Posso definir qualquer temperatura do ambiente, a temperatura do fluido. Bem rápido, eu consigo definir meu fluido. Ó, e aqui eu consigo simular novamente. E aqui agora eu vejo a evolução térmica. Estou aqui com 26 graus. Se eu aumentar, veja o que acontece quando eu aumentar essa diferença de pressão aqui, ó. Eu tenho 15, vou aumentar para 260. Olha o que acontece com a taxa de crescimento dessa temperatura, ó. Vai aumentando muito mais rápido, né? E a viscosidade, né? Como é inversamente proporcional à temperatura, a viscosidade ela vai diminuindo. Beleza, então vamos passar para o próximo. Eu vou tirar. Se tiver dúvidas, tá, pessoal? Pode escrever aí no chat, como eu havia falado. Vamos aqui continuar. Agora eu vou fazer um sistema CLP para a gente ativar essa válvula. E depois eu vou ligar isso no inversor de frequência. Tá? Mas aqui eu vou pegar aqui. Eu tenho já essa simulação de um trabalho de prensagem, tá? Então, cliquei na biblioteca lá. Vou verificar se está tudo funcionando, né? Então, o contador zerou. Aqui, primeira peça, segunda peça. Então, praticamente está tudo funcionando bem. Vou deixar aqui com 15, aqui com 18. E vamos fazer agora a comutação dessa válvula através de um CLP, por exemplo. Poderia fazer através de um circuito elétrico, poderia fazer através de um SFC. Eu vou utilizar aqui o CLP ladder. Tá? Então, vou utilizar aqui a norma Siemens, por exemplo, que é bem utilizada nas universidades aí do Brasil. Tá? Então, eu pego aqui o rug dela, dessa forma, dá um zoom de todos os componentes, e aí eu preciso, né, de uns cartões de entrada e saída. Esse cartão de entrada e saída que eu vou pegar aqui, ó, ele é somente entradas e saídas digitais, tá? Se eu quiser entradas e saídas analógicas, eu preciso utilizar um cartão, né, de entrada e saída da biblioteca de eletrotécnica. Já vou mostrar para vocês qual que é a diferença, tá? Só vou terminar aqui primeiro. Então vamos montar primeiro, vamos colocar aqui uma diferença de potencial de 24, potencial elétrico de 24 volts. Vou colocar um interruptor, posso chamar ele de start, posso chamar ele de início, de avanço, tá? Vou ligar ele aqui na entrada 0. Na saída, precisamos também energizar ela. Vamos colocar aqui a mesma diferencial de 24. E aqui na saída eu vou colocar uma solenoide. Vou pegar uma solenoide aqui. Eu vou chamar ela de avanço. Beleza, minha entrada e minha saída está definido. Eu só vou colocar aqui um avanço para avançar a minha solenoide. Não vou fazer o retorno, é só para vocês terem uma ideia de como é
utilizar o Automation Studio para esse fim. Então aqui na Siemens, ó, eu venho aqui na Siemens e eu vou colocar aqui, por exemplo, um contato aberto, outro contato normalmente aberto e uma bobina. Então essa bobina eu posso chamar ela de Alt 1, o nome que eu quiser. Vou fazer a ligação aqui, ó. E agora eu vou fazer a associação. Esse primeiro contato normalmente aberto, eu vou associar com a entrada IN0, correto? Então vou clicar aqui, ó. Sempre quando nós falamos no Automation Studio de associação de variáveis, o caminho é sempre o mesmo. Tá? Eu venho aqui em associação de variáveis, eu coloco aqui, por exemplo, o nome do aliás, ele já vai listar para mim, ó, do I0 até o IN7. Nós temos aqui até 32, tá? Entradas e saídas. Bom, como eu coloquei o meu interruptor no IN0, eu vou ligar ele aqui com o IN0, né? Então aí eu posso aqui até testar já uma simulação. Então vou fechar aqui, ó. Ele energiza o meu out, né? Então esse out aqui, ele vai selar o contato aqui e ele vai fechar o contato que eu tenho aqui também. Então vamos lá. Vou clicar nesse aqui, ó, mesmo procedimento, ligo ele com Alt e aqui eu ligo ele com Alt 0. Então se nós testarmos agora, ó, quando eu clicar aqui no Start, uma vez só, a minha solenoide aqui, ó, eu sei que ela está energizada. De novo, é que eu não consigo vir aqui em simulação e fazer nenhuma medição, tá? Porque essa biblioteca não me permite. Mas se eu fizer o mesmo sistema na biblioteca eletrotécnica, eu consigo medir aqui e ver que eu tenho 24 volts, tá? O último passo aqui, pessoal, é simplesmente eu vou pegar o sinal daqui, ó, e passar para cá. Então eu vou clicar aqui, vou clicar na minha solenoide, ó. Lembra que eu chamei de avanço, tá? De AV. AV, ó. Tá feita a associação. Ele já cria um link, ó. Um hiperlink. E nós podemos aqui testar. Né? Então, clico aqui. Ele vai funcionar. Poderia pegar o sinal de posição aqui e fazer o retorno automático, né? Ou esse retorno, ele fecha um contato que vai retornar aqui a válvula, tá? Então a lógica aí, vocês definem a lógica de acordo com o propósito das aulas que vocês têm, né? Mas o Automation Studio, ele dá todas as opções aí possíveis que vocês poderiam utilizar. Vamos agora, para finalizar, eu tenho aí mais 10 minutos ainda, eu vou pegar aqui, ó, um documento eletrotécnico. Nesse documento eletrotécnico, eu vou clicar aqui, ó, e arrastar alguns componentes. Ó. Pego aqui uma fonte de energia, vou pegar um inversor de frequência, vou pegar aqui uma proteção para o meu motor, e é lógico, o meu motor também. Dá um zoom aqui de todos os componentes. Eu vou ajustar isso aqui manualmente, ó. E aí eu vou começar a fazer as ligações. Então, para que isso seja mais fácil, eu posso pegar fio por fio, tá? Ou eu posso pegar o fio polifásico. O fio polifásico, ele já traz as 3 fases, tá? Então, ligo aqui. Posso ligar aqui o terra, ó. Então eu escolho aqui fio terra, ele já vai mudar a cor, né, desse cabo que eu estou utilizando. Rapidamente vou mostrar para vocês aqui na aba de eletrotécnica, eu consigo configurar os meus cabos. Então, lembra que eu falei para vocês que a perda de carga elétrica ela tem relação com a resistividade? Então aqui, ó, eu escolho a resistividade do meu fio condutor, tá vendo? Então eu tenho aí aço, alumínio, crômio, cobre. Então os professores podiam fazer um teste de ter uma ligação feita totalmente de ouro, né, com a resistividade. Qual que seria a diferença? Né, só para os alunos entenderem esse conceito aí de resistividade. Eu tenho aqui os diâmetros, né, as bitolas dos fios, né, dos fios condutores.
E eu consigo definir também o comprimento do fio, né? Se eu clicar no fio aqui, no cabo, tem aqui, ó, e eu defino aqui qual que é o comprimento. Por default, tá? Por padrão, são 1000 milímetros aí que nós utilizamos. Tá, vamos continuar aqui então. Eu vou ligar aqui, ó, 24 volts. Utilizei aqui, vou pegar aqui um fio de comando, 24 volts. E aqui eu vou colocar um potenciômetro. Esse potenciômetro eu vou pegá-lo da biblioteca de eletrotécnica. Então eu tenho aqui, ó, componentes básicos. Dentro do resistor eu tenho um potenciômetro. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então eu vou ligar ele dessa forma aqui, ó. 10 volts. Vou ligar aqui dessa forma. Ele já vem por padrão 1000 ohms, mas eu posso clicar aqui, ó. Eu posso definir o valor dessa resistência. Todos, eu não vou ficar entrando em detalhes, tá, professores, mas todos os componentes do Automation Studio são customizáveis, tá? É bom que isso fique claro para vocês. Então, vou refazer essa conexão aqui. Cabo de energia não, ele é um cabo de energia aterramento, esse aqui. Dá um zoom aqui. E vamos lá, vamos testar. Eu vou simular normalmente. Posso vir aqui em simulação, ó, e verificar quanto que eu tenho aqui. Se realmente eu tenho tensão aí de 24 volts. Tem aqui 24 volts. Aqui, ó, eu vou colocar um medidor para nós verificarmos a tensão. E aqui a frequência. A velocidade pode ser vista aqui, ó, 0 RPM. Tá? Então eu vou ligar. Clicar aqui, editar, vou colocar um pouquinho maior para vocês ter certeza que vocês estão conseguindo ver. Então, conforme eu vou variando aqui o meu potenciômetro, eu começo a variar a minha frequência, que por sua vez começa a variar a velocidade, né? É o que nós tínhamos comentado no início. Tá, então, posso aumentar isso aqui. Eu vou chegar aqui no máximo de 60 Hz, que foi o máximo que eu defini no meu motor, tá? Vou deixar aqui 20 e eu vou fazer a última parte do nosso webinar, que é a associação entre as duas tecnologias. Vejam aqui, eu vou colocar aqui, ó, mosaico vertical, zoom de todos os componentes, zoom de todos os componentes. Vejam aqui que, quando eu aperto aqui a simulação, veja o que vai acontecer. Ó. A minha bomba, o meu sistema hidráulico, o sistema pneumático, já está funcionando. Sem que antes o meu sistema elétrico, esse meu motor aqui ainda está desligado. Vamos fazer agora, eu vou pegar a velocidade daqui e passar para cá. Então essa é a primeira associação que nós vamos fazer. Ó. Eu vou clicar aqui, ó, motor, associação de variáveis. Então eu tenho uma variável para velocidade angular. Eu vou chamar a velocidade angular do motor eletrotécnico. Como que eu sei que é do motor eletrotécnico? Porque está a localização está localizado no documento eletrotécnico. Então eu sei que é o documento eletrotécnico. A partir desse momento, se eu simular, ó, vejam aqui, ó, que eu não tenho fluxo, a bomba não está funcionando e não vai funcionar até que eu ligue o meu sistema. A partir do momento que eu liguei o meu sistema, você pode ver até que eu tenho o mesmo RPM. Zoom aqui, então, tem 460, 460. Bom, eu vou variar agora no potenciômetro ali, ó. Vou variar aqui e vocês vão ver. Eu vou colocar aqui um instrumento de medida. Ó. Vamos medir aqui o fluxo. Fluxo absoluto. Então, editar aqui, vou colocar 20. Ó, veja o que vai acontecer quando eu começo a variar aqui no potenciômetro.
Então, como eu havia dito, variou a frequência, variou a velocidade do meu motor eletrotécnico, que, por sua vez, varia o fluxo, né? E quando isso for para o meu atuador, vai variar a velocidade linear. Então, basicamente, ele está tudo que você precisa para análise de uma máquina, como eu havia falado, gêmeo digital, você tem no Automation Studio. No mercado hoje, desconheço algum software que tem esse nível de integração, tá? Não sei se posso estar errado, se vocês souberem de algum, por favor, me comunique. Eu não conheço, tá? Mas agora, para a gente terminar, eu fiz a associação da velocidade, né? Porém, eu posso ainda fazer associação do torque. Veja que aqui eu tenho um torque, né? Então, vou pegar o torque daqui e passar para cá, e nós vamos ver isso graficamente. Ó, vou clicar aqui, ó. Então, eu tenho uma variável de torque, tá? Torque variável. E aqui eu escrevo torque. Esse torque aqui é o torque do motor, e esse torque aqui é o do componente, tá? Tanto faz, o torque é o mesmo. Vou clicar aqui. Agora eu vou pegar aqui um gráfico, para nós analisarmos isso graficamente. Vou pegar um gráfico. Vou ajustar aqui para ficar melhor. Aqui também. Vou aumentar isso aqui o máximo que eu posso. Então aqui eu vou pegar o motor eletrotécnico. Ó, tá vendo que ele deu algumas opções, né? O que ele quer, o que ele quer plotar? O que você quer plotar? Ele está perguntando. Então eu vou colocar aqui o consumo de energia. O consumo de energia em watts. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos simular isso, ver se eu fiz todas as se eu fiz corretamente, né? Todas as associações. Nós vamos ver aqui se deu certo. Eu vou ligar. Ó, então, vamos pausar aqui a simulação. Primeira coisa que nós podemos analisar é o pico de energia e até a corrente nominal. Continuar aqui. Eu posso aqui aumentar, vou aumentar de 20, vou colocar aqui 80% do potenciômetro. Já tem um outro pico de energia, um pico de potência, e aqui a minha potência nominal já é outro, que eu posso medir. Ó. Pausar a simulação e o gráfico, já posso medir. Então aqui nesse momento, né, eu estou trabalhando aqui, vocês podem ver no sistema hidráulico, ó, eu tenho um bypass aqui, tá vendo? Então nesse momento eu tenho aí uma 2.000 watts. Vamos tentar analisar aqui durante o trabalho. Vamos fazer esse cilindro prensar essa peça. Então, prensou a peça, retornou, voltou ao bypass. Beleza, vou pausar aqui e agora nós vamos analisar esse trabalho somente. Ó. Então eu vou ajustar a escala. Ó. Vou ajustar a escala. E aqui ó, eu consigo verificar, consigo fazer anotações. Ó. Então vamos dizer, por exemplo, deixa eu editar isso aqui. Aqui eu tive ó, o trabalho de prensagem. Ó. Então aqui foi o trabalho de prensagem. Aqui a minha válvula de alívio abriu, né? Porque a válvula de alívio ela está configurada, né, para abrir em 15 bar, um pouquinho mais do que eu preciso para fazer a prensagem. Né? Aqui é o retorno, aqui a válvula de alívio abriu novamente, e aqui é quando o fluido ele faz um bypass na válvula de alívio, né, passando pela válvula distributiva aqui tandem. Então tudo isso, para ficar mais simples, ó, eu posso escrever aqui, ó. Então, aqui foi o trabalho de prensagem. Aqui foi quando a válvula abriu. Aqui o retorno e assim por diante. Aí aqui não vou escrever tudo, né, mas só para vocês terem uma ideia. E aqui é o bypass. Então aqui eu consigo explicar, por exemplo, a função de um bypass num sistema, né? Eu tenho uma economia de energia aí muito grande, né? Seja ela elétrica, seja ela mecânica. Se eu estivesse trabalhando com
Aqui eu estou trabalhando com sistema elétrico, né? Mas se eu estivesse trabalhando com um motor diesel, por exemplo, seria, num caso de hidráulica móvel, né? Seria uma energia gasta aí, mas o bypass ele evita esse pico de energia aqui. Aqui eu consigo colocar qual que foi o ΔT, ó. Então, por exemplo, eu coloco aqui qual foi o ΔT desse trabalho. Vou colocar 2. Então eu vejo que o ΔT aqui, ó, basicamente 8 segundos. Qual foi o delta P, né, o delta da potência ativa? Então, o pico aqui, 2.380. Eu tenho aqui o vale, né, de 1980. Então, foi a diferença, né, o delta de 395 watts. Para ter certeza mesmo que realmente está funcionando, eu vou fazer isso manualmente, só para vocês, só para mostrar que realmente está funcionando. Vamos imaginar que eu aumente essa pressão de abertura. Ó, eu vou executar o trabalho aqui. Ó, e agora manualmente eu vou aumentar essa pressão de abertura. Ó. Veja que eu estou aumentando aqui, ó, e a minha potência ativa está aumentando. Ó, e aqui no eletrotécnico você pode ver que a minha proteção, ó, o térmico dela já disparou. Então em 6 minutos e 33 segundos, essa proteção minha vai abrir. Né? Porque eu tenho 9 kW, né? Eu já estou trabalhando com 12 kW. Então a, a corrente, né, que eu determinei aqui, ela já passou. Veja o que acontece se eu aumentar o deslocamento. Ó. Aumentar um pouquinho mais o deslocamento. Ó, essa proteção ela vai abrir em 10 segundos. Ó. Abriu, o sistema para de funcionar. Tá? O sistema para de funcionar aqui. Então, com isso, eu acredito que eu consegui mostrar aí um pouco, né, como eu gostaria, uma visão geral das tecnologias presentes no Automation Studio, de como algumas funções do Automation Studio e principalmente como elas conseguem interagir. Né? Agora eu posso apresentar para vocês alguns projetos já prontos. Esse, por exemplo, é um projeto que tem toda essa integração que eu mencionei, só que aqui nós adicionamos mais uma tecnologia, né, que é a parte de CAD. Então você consegue fazer o seu projeto, né, sua máquina virtual, utilizando o SolidWorks, aí, o Solid Edge, o Autodesk Inventor, qualquer software CAD, e você tem esse tipo de simulação, ó, simulação realmente de uma máquina virtual. Ó. Então fizemos aqui o sistema estrela triângulo, né? Posso fazer medições em qualquer ponto. Para mecânica, nós temos aqui o mecanismo. Então, aqui dentro desse mecanismo, você consegue definir momentos de inércia do corpo, massa do corpo, né? Local de aplicação da força, local de onde vai ser o pivô, onde vai ser o engastamento. Né? Então, você tem aí uma análise dinâmica do seu mecanismo. Você consegue ver isso graficamente também. Essa força ela foi aplicada exatamente aqui, ó. A força ela podia ser aplicada em outro ponto e você teria uma leitura diferente aqui de pressão, né? Por isso que você tem uma análise dinâmica. Então, professores, se tiver alguns alunos ouvindo também, tem aqui 1 hora já no relógio. Eu acredito que era isso que eu tinha para demonstrar para vocês. Eu gostaria de saber, eu vou baixar a mão de todo mundo aqui, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Se vocês têm uma pergunta, por favor, pode digitar ou pode abrir o microfone. Eu gostaria de saber se vocês gostaram aí do software, tá? Se vocês gostaram, clica na mãozinha aí só para eu ter uma ideia se isso foi relevante para vocês. Como eu falei, vocês vão receber um questionário, né, para responder algumas questões, né, se vocês têm intenção ou não de receber uma cotação, tá? Mas a ideia do Automation Studio, nesse nosso encontro aqui semanal, é fazer uma apresentação técnica, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês.
Então, na semana que vem, como eu havia dito, é a parte de CLP. Vamos ver a fundo essa parte de CLP analógico, tá? E como fazer essa configuração. E eu espero que todos vocês possam estar presente aí também na segunda-feira, às 10h30, se eu não estou enganado. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.